Olá! Hoje a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, especializado em ciência do solo, José Antônio Azevedo Espíndola. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o seu foco é a agricultura orgânica. Olá, professor, muito obrigado pela sua participação. Professor, de onde vêm os alimentos que nós ingerimos? A maioria dos alimentos ingeridos pela população brasileira, eles têm origem na produção familiar. Então, existe uma série de agricultores espalhados pelo Brasil afora, que têm pequenas áreas onde eles produzem seus alimentos, e geralmente esses alimentos levam em torno de 50% até 70% da produção que nós consumimos hoje em dia. E essas produções familiares são feitas em grandes latifúndios ou em propriedades pequenas? Quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está falando em dois conceitos, né? Um primeiro conceito que implica, na maioria das vezes, em que geralmente a mão de obra utilizada na produção acaba sendo a da própria família. Não há contratação de pessoas de fora, né? E o tamanho da fazenda, o tamanho da propriedade pode variar de acordo com o local do Brasil. Existem áreas muito pequenas, como aqui, por exemplo, no estado do Rio, na região serrana, que isso pode chegar a 1 hectare, e áreas maiores, dependendo das outras regiões onde a gente avaliar. José, o Brasil é o maior produtor de agrotóxicos do mundo, né? O que são esses agrotóxicos e por que eles são tão usados? Para entender o porquê do agrotóxico, é importante a gente entender também que nos últimos 100 anos houve uma mudança em relação ao modo de produção de alimentos. Esse modo de produção, que antes era muito centrado na propriedade rural, onde o agricultor conseguia a maior parte do que ele precisava produzir, hoje em dia mudou e faz com que o agricultor dependa não apenas do que ele tem na propriedade, mas também de insumos que são comprados fora. Essa mudança trouxe, então, uma necessidade de um maior cuidado em relação ao controle de determinadas pragas que apareciam nessa mudança. E, dessa forma, então, houve a necessidade, em alguns sistemas de produção, que nós chamamos de convencionais, da introdução de determinados insumos que são os agrotóxicos. José, o que é a agroecologia? São práticas que, em geral, seguem a ciclagem de nutrientes, que procuram utilizar aqueles insumos que estão disponíveis na própria propriedade do agricultor, que trazem, de certa maneira, uma visão mais ecológica em relação a essa produção de alimentos. E esse conjunto de princípios, então, se convencionou chamar de agroecologia. Ele acabou desenvolvendo uma nova ciência, que hoje é estudada nos meios acadêmicos, e também um meio pelos quais os agricultores repensam a sua forma de produzir. Com relação à agricultura orgânica, ela, na verdade, é uma das formas de exercitar a agroecologia. E existem algumas regras, alguns princípios que são dispostos hoje em dia e, a partir deles, se reconhece se um produto é orgânico ou não. Por que são tão caros esses produtos orgânicos? A gente tem hoje em dia uma grande demanda, grande parte da sociedade quer um alimento mais saudável, que agrida menos o ambiente, mas ainda existe um reduzido número de produtores produzindo esse tipo de produto. Então, nesse caso, o que tem sido feito atualmente no sentido de estimular um pouco isso, é se pensar a nível nacional em políticas públicas que estimulem, favoreçam o desenvolvimento da agricultura orgânica e da agroecologia, estimulando uma maior produção desse tipo de alimentos, então. Os alimentos transgênicos, que são geneticamente modificados, o que são eles? A gente falou de uma mudança da agricultura, que foi o uso de determinados insumos como os agrotóxicos. Isso aconteceu há algumas décadas atrás. Se a gente olhar para o Brasil, mais ou menos umas 4 ou 5 décadas. A introdução do transgênico é muito mais recente. Na verdade, ela é uma transformação de alimentos, de organismos vivos em geral, que podem ser micro-organismos, animais, plantas, em que se introduz parte do código genético de outros seres vivos dentro daquela planta transgênica. Então, na verdade, é um processo que só aconteceria sinteticamente em laboratório, ele nunca aconteceria naturalmente dentro de um determinado sistema de produção. Eles fazem mal à saúde? Na verdade, esse processo é muito mais novo. Então, o reconhecimento por parte da comunidade científica e por as pessoas mais ligadas aos movimentos ambientais é de que deve se adotar uma postura de precaução em relação a esses alimentos. É importante que se continue fazendo estudos, se avaliando sobre o impacto que eles teriam, então, tanto na saúde humana como também no meio ambiente. Enquanto isso, uma postura mais saudável seria, talvez, evitar, de certa forma, esse tipo de produtos. Existe algum tipo de incentivo governamental em relação à agroecologia? Existem já, há mais de uma década atrás, incentivos de segmentos do governo, seja do governo federal, estadual, municipal,
estimulando um tipo de produção de alimentos mais coerente, mais sustentável. Só que, de certa maneira, até algum tempo atrás, ainda essas ações precisavam de um pouco mais de liga, precisavam de ser um pouco melhor costurada entre os diferentes órgãos que estão atuando. No final do ano passado, no início desse ano, o governo federal lançou, então, um plano de construir uma política nacional voltada para a agroecologia e produção orgânica. E isso é importante porque esses diferentes órgãos que estão trabalhando de forma diferenciada vão começar, então, a conversar entre si e pensar quais seriam as melhores maneiras para estimular a produção, para fazer com que esse agricultor tenha subsídios, então, para ter um alimento mais saudável para ofertar à população. José, como é que um cidadão comum pode diferenciar o que é o alimento orgânico e o alimento transgênico? Existe algum tipo de certificado, algum selo? Quando um produto transgênico ele é manufaturado, ele passa por algum processo de industrialização, existe um rótulo com um pequeno T que aparece, por exemplo, em óleos de soja, em alguns outros tipos de materiais desse tipo. E já com relação à questão do alimento orgânico, existe um outro tipo de identificação, que esse também foi criado por uma legislação recente, em que se confere a todo produto orgânico a identificação através de um selo criado pelo Ministério da Agricultura. Aqueles produtos com esse selo são, então, os alimentos orgânicos. José, muito obrigado pela sua participação no nosso bate-papo, que a gente possa se encontrar outras vezes aqui na nossa TV Escola. Obrigado. Muito obrigado.